Boa noite a todos. Estamos começando nosso estudo sobre saúde emocional, saúde mental, sempre utilizando a palavra de Deus como nosso alicerce. A nossa série titulada Cura e Libertação para a Nossa Mente. Sabemos que temos passado por tempos difíceis nas áreas em que o mundo, né, nos atinge, relacionamentos, problemas, dificuldades, desafios, lutos. Mas Deus tem sido bom conosco porque temos tido a oportunidade de sermos uma luz. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de sempre compartilhar essas verdades com vocês e, ao fazer isso, pedir que você estude, confirme e também compartilhe com as pessoas que você ama e você gosta. Dessa vez, um pouquinho diferente, nossa oração será também por pedidos que nós acabamos de fazer no nosso grupo aqui, quando nós fazemos a gravação desse estudo. E para orarmos por esses pedidos, e essas bênçãos, além do nosso estudo, a Flávia vai orar por nós. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque nos dá a oportunidade de orarmos uns pelos outros e, e levar a nossa prece a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, o Senhor é um Deus que nos vê, nos ouve, que nos conhece. E levamos, Senhor, nossos pedidos a, a Sol, trouxe os pedidos de pessoas enlutadas, de pessoas que estão também no hospital, Senhor. Uma família que perdeu dois irmãos. Por favor, ó Senhor, esteja com eles e com a Sol também. O Senhor preencha a Sol de conhecimento, de poder com o Espírito Santo para que ela possa levar a mensagem e ser um instrumento nas suas mãos para essas famílias, Senhor. Libério pediu também oração por ele, pela esposa, que o Senhor, possa ser com eles nas necessidades, nas aflições, nas angústias e também nos agradecimentos. Senhor, eu oro também pela Sabrina, que é uma pessoa que ama a Ti, Senhor, que quer conhecer mais de Ti, que quer fazer o bem, mas ela conta muito consigo mesma, que o Senhor possa se apresentar a ela como Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, que nada foge ao seu controle, Senhor, e dê a paz que ela precisa. Por favor, ó Deus, se também com a família do Johan, que toda essa confusão seja resolvida para a glória e honra do seu santo nome, que possa, no meio de toda essa angústia, essa mágoa, mal entendimento, que o Senhor se faça presente, clareie tudo e que o seu nome seja exaltado, Senhor. Que o Senhor leve a paz, que o Senhor leve o entendimento, que somente é possível com a sua presença, Senhor. Que possamos, com esse estudo, cada dia mais nos relacionar contigo, colocá-lo como centro da nossa vida. Perdoar cada dia mais, Senhor, sermos perdoados, perdoarmos a nós mesmos também e sermos luz por onde passar, Senhor. Nos dá o privilégio de levar a Sua mensagem através desse estudo para outras pessoas e que o Espírito Santo conduza tudo, a nossa vida, os nossos passos e este estudo. Te rogamos com perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Flávia. Hoje nós estudaremos a respeito de uma história muito conhecida por todos. O enfoque não será a história do povo de Israel, né? Mas como Deus abordou um povo sofrido, angustiado, com medo, ansioso, sedento de justiça e, por que não, de também sentimentos ruins, como vingança, como eh, alguma reação ou ação de Deus para com os seus inimigos, os egípcios. Vamos analisar um pouquinho esses sentimentos, mas principalmente como foi a abordagem de Deus para cuidar da mente desses homens e mulheres e crianças, tá bom? Então, em algumas poucas palavras, né, apenas usando essa ilustração,
para nós resumirmos a história do povo de Israel, Deus havia prometido para Abraão uma descendência, e ele cumpriu. Ele abençoou a família de Jacó, essa família se mudou para o Egito, então passaram-se várias gerações, e o faraó que tinha abençoado José, a família de Jacó, morreu, então o inimigo propiciou um cenário que Deus havia profetizado para Abraão, no sentido de que a descendência de Abraão seria escrava de uma nação estrangeira. Então, chegou um momento de sofrimento, de perda de identidade, de angústia, um período de aprendizagem com a dor e sofrimento, né? Várias lições que eles tiveram que entender a respeito do pecado, da injustiça e questões que fugiam do controle deles. Eles se tornaram ignorantes de quem eles eram, da ascendência deles, das promessas de Deus, devido ao longo período de escravidão. Creio eu que também se tornaram indisciplinados, sem valores, talvez estavam perdendo os valores familiares, enfim, uma crise generalizada de identidade, de problemas mentais, de maneira que Deus precisava agir, como ele também tinha prometido a Abraão, e ele agiria como uma mão dura para com a nação que escravizaria o povo de Israel. Então, nós vamos lembrar também como foi que Deus eh, libertou, vou reduzir aqui o tamanho, como foi que Deus libertou o povo do Egito para eles abandonarem. Foi através de uma mão poderosa. Ele enviou Moisés e Arão para falar com eles, recuperou a identidade deles, falou da origem das promessas de Abraão, de que eles teriam uma terra nova. Ele demonstrou por 10 ocasiões o seu poder, o seu amor, mostrando que o castigo estava chegando para os egípcios, sendo que eles eram protegidos miraculosamente. Então, através de todas as pragas, eliminou todas as divindades e o poder deles, tanto para o povo do Egito quanto Israel, e ele começou a demonstrar quem ele era e quanto amava esse povo. Na última praga, Deus instaurou a Páscoa como um memorial da saída poderosa de Israel das mãos de Faraó e de Satanás. O sangue de Jesus, ali representado, simbolizava que nós, como eles, também sofremos ao longo dos milênios de história da humanidade, né? E na nossa esfera das mesmas palavras, né? Escravidão, na nossa ignorância, não sabíamos quem éramos, estávamos perdidos, sofremos, temos ansiedade, angústias, nos assemelhamos muito com esse povo. Então, Deus enviou o Cordeiro para morrer por nós, para sofrer por nós, se identificar conosco e trazer esperança de salvação. E assim, ele os conduziu até o Mar Vermelho, e diante do Mar Vermelho, ele os colocou numa situação muito difícil. Por isso que a gente estudou, quando estudamos as profecias das histórias, em 3 capítulos, o que ocorreu de fato no Mar Vermelho. Mas o enfoque desse estudo é apenas recapitular para extrair de que nesse momento eles entraram em crise. Como não haviam experimentado de fato um relacionamento com Deus, eles trouxeram para fora aquilo que eles tinham alimentado por muitos anos dentro da sua mente e seu coração. Eles entraram em pânico, tiveram medo, murmuraram contra Moisés e Arão, culparam eles da desgraça iminente que chegava, que seria a sua morte. Então toda a congregação se levantou, gritou em voz alta, e o povo chorou e clamou. E não, são cenas muito difíceis de imaginar, porque aí nós vemos
mais de 1 milhão de pessoas em angústia. E quando os mais velhos, os adultos, começam a ficar assim, imaginem como as crianças ficaram, as mães vendo as crianças, o alvoroço, os animais devem ter percebido toda aquela inquietação, e tudo convergindo para acusar e apontar o dedo para o líder, para o representante de Deus na terra, que naquele momento era Moisés, figura de Jesus. Eles tentaram apedrejar Arão, não sei, imagino que é Moisés, e então eles se viram cercados, encurralados, montanhas, mar, egípcios, não havia possibilidade de combater, não tinham armas, resistir, eles não poderiam nem sequer passar alguns dias, não tinham suprimentos, parar, pensar, refletir, raciocinar, era impossível naquela condição. Eles reagiram instintivamente com tudo que eles tinham colocado dentro da sua mente e seu coração por vários e vários anos. Então eles agiram como se Deus os tivesse abandonado e naquele momento eles se esqueceram como Deus os havia libertado do Egito. Eles deram créditos apenas ao seu poder, pensaram nas armas, na questão geográfica, nas possibilidades de guerrear, porém, visivelmente não havia condições. Então, diante dessa crise, eles tiveram problemas de enxergar onde eles se encontravam, o que Deus tinha feito por eles. Eles não tinham condições de decidir, fazer uma distinção, separação entre o que era reflexo sentimental daquela crise e o que eles precisavam fazer para cuidar dos seus filhos. É, havia uma necessidade muito clara de uma mudança, né? Porque no desespero eles só queriam e pediram o pior, retornar para o Egito para ter uma morte digna, entre aspas, né? Então, assim como eles, creio que todos nós, em alguma medida, passamos por períodos de crise, e talvez algumas estejam ainda na frente. E aqui nós vemos um momento onde precisamos ouvir a voz de Deus, o que Deus vai falar, através do seu servo, para que nós possamos relembrar o que Deus fez por nós no passado. Então, quando nós nos encontramos em períodos de crise, de onde nós tiramos a resposta? Como nós reagimos? De forma razoável, prudente, ou nós nos desmoronamos? De onde tiramos os recursos que nos ajudam a sair da crise, permanecer em paz, na crise, porque às vezes ela não é pontual, ela se estende, ela pode se aprofundar. Que situações nós usamos para construir recursos? E aqui creio que todos vocês sabem, né? Os recursos que nós obtemos, mental, físico e principalmente espiritualmente, da abordagem que estamos tendo nessa classe bíblica, é que através das experiências do passado, né? Os acertos, mesmo frustrações, com o perdão divino, né? Nós temos uma jornada de começar a conhecer o amor de Deus por nós. Sofremos decepções, decepcionamos alguém, e Deus tem nos proposto nessa série soluções como seguir a Cristo, ajudar o próximo, é, orar, perdoar, sentir um espírito de gratidão para que possamos iniciar a cura que só pode vir através de Jesus. Então, algo que nos ajuda muito a construir recursos são os relacionamentos. E estamos, neste caso aqui, falando do povo de Israel, eles precisavam se relacionar com Deus de maneira que eles pudessem confiar nele. Eles tinham visto 10 milagres, 10 pragas, mão poderosa, mas eles não conheciam esse Deus ainda. E no momento do Mar Vermelho, eles conheceriam como Deus, com mão poderosa ainda, os livraria dos seus inimigos. Então, quando nós falamos dos nossos recursos e como nós podemos melhorar eles para os tempos de crise ou situações difíceis,
precisamos lembrar que nós também precisamos investir tempo, atenção, cuidado com os relacionamentos. Uma coisa é ter relacionamentos de confiança saudáveis com as pessoas, né, amigos, parentes, filhos, cônjuge, e outra muito diferente, termos apenas conexões. Em tempos de redes sociais, LinkedIn e outros tipos de recursos, a gente pode ter 3.000 contatos, 5.000 seguidores, 200 amigos no Facebook e talvez não tenhamos nenhum amigo. Então, é algo para nós pensarmos, porque às vezes nós nos enganamos e dizemos: se eu estou sofrendo por causa de um relacionamento, então eu quero evitar os relacionamentos. Não quero ter o trabalho de investir atenção em alguém que provavelmente daqui a pouco vai me decepcionar, né? Então, às vezes o inimigo coloca mentiras no aspecto de nos fecharmos, criarmos uma camada de individualismo para nos protegermos desses relacionamentos. Por quê? Porque relacionamentos, eles precisam de tempo, requerem parceria, cumplicidade, uma troca, responsabilidade também, né? Hoje em dia, as pessoas com um clique cancelam um contato, um relacionamento, uma conexão, melhor dizendo, né? E a gente, por interesse, as pessoas buscam e descartam as pessoas como se tratassem é, relacionamentos de bolso, né? Ou de tela de celular. Então, precisamos também, quando nos relacionamos com os nossos queridos, estarmos presentes com a mente e com o corpo. Às vezes estamos ali comendo, almoçando, desfrutando de momentos agradáveis, mas estamos com a mente no estresse, no trabalho, na ansiedade, nos afazeres, e não estamos em corpo e alma nos relacionando com as pessoas que amamos. Então, muita atenção com essa questão que Deus nos propõe, os relacionamentos, tá bom? Precisamos eh, ter experiências juntos, fazermos coisas juntos positivas. Os nossos recursos cada vez são mais escassos, né? Temos tido poucas experiências. Antigamente você conversava muito com o vizinho, seu vizinho, o vizinho era seu amigo. Hoje em dia a gente mora em caixinhas, apartamentos, a gente vai de carro para o trabalho, vai de carro para a igreja, a gente nem caminha mais para a gente conversar com as pessoas na rua. E quando a gente tem a oportunidade, a gente usa as telas. Então, o meio, a sociedade tem cada vez mais facilitado para que nós percamos os relacionamentos e tenhamos apenas conexões. Então, as nossas redes de proteção que resultam de bons relacionamentos sadios também estão enfraquecidas. A gente vê alguém sofrendo, a gente gostaria de abraçar, amparar, mas não criamos a confiança de maneira que possamos fazer uma abordagem, que é a maneira que a pessoa se sinta abraçada, acolhida, porque apenas temos conhecidos, temos pessoas boas e de bem que estão ali por perto, mas que não são nossos íntimos amigos. Então, resultado disso tudo vem ansiedade, depressão, situações muito difíceis que a sociedade e as pessoas estão enfrentando. E se falarmos da depressão, né, a gente sabe de que muitas pessoas 30, 40, 50% das pessoas com o passar dos anos estão sofrendo desse mal, uma doença, né? E cada vez mais atinge mais pessoas e pessoas mais novas. Então, a ansiedade, então, creio que é muito normal que a pessoa diga, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Existem situações de estresse pós-traumático, síndromes, transtornos bipolares, né? Formas diversas de sofrimento e de lidar com a vida e as suas dificuldades. E se a gente for falar um pouquinho de um efeito, né, que pode causar uma crise, e não necessariamente que uma crise seja a causa, né? Abrindo um pequeno parênteses para destacar aqui a depressão, esse autor Andrew Solomon, ele disse de que a depressão é a imperfeição do amor. Faz sentido no aspecto de que quando não temos um relacionamento, confiança e não
trocamos um verdadeiro amor que vem de Deus, né? A gente perde o desejo de nos relacionarmos, ofusca a nossa capacidade de dar e receber afeição, distorce nossa percepção do outro nos relacionamentos, destrói as conexões com esse outro e a capacidade de estar ali consigo mesmo, por um período talvez sozinho. Então, são situações difíceis que nos fazem perder a capacidade de confiar nas pessoas, de ser abraçado, tocado, de sofrer, chorar junto, dentro de um âmbito da normalidade, né? E ali nosso corpo, nossa mente começa a colapsar, né? E atinge, por efeito cascata, as pessoas que estão ao nosso lado. É, e a gente às vezes perde o limite dos horários, dos hábitos, podemos perder até o emprego. E ali a gente precisa, nesse tempo de crise, nós vamos falar como Deus tirou eles desse momento de crise, né? Precisamos de um momento de reconstrução, rever o passado, ver o que Deus fez por nós, como nós chegamos até ali, avaliar, conversar, fazer uma terapia e iniciar um processo de reconstrução. E essa reconstrução é tijolo após tijolo, né? Não é uma varita mágica e a gente constrói um muro de proteção imediatamente. É, não são os remédios apenas que vão nos tirar dessa situação difícil. Requer trabalho, dedicação, reflexão a respeito do passado, coragem, decisão para recomeçar, reinventar, uma rede de apoio, né? Às vezes a gente transfere a responsabilidade para o terapeuta, para o psiquiatra, ou a gente nem tem condições de ter um discernimento de que nós precisamos desse tipo de ajuda, né? Ou apenas recorremos, e aí não falando mais da depressão, né? A uma automedicação e por nós mesmos começamos a querer resolver a, a causa sem saber qual é, através do sintoma, né? Então, uma outra reflexão é, que a gente poderia colocar, parafraseando uma pessoa que escreveu isso, que é a minha esposa, usa-se a química para tentar abrandar os sentimentos de responsabilidade perante o esgotamento causado pelo fato de você não gostar do emprego, viver uma crise no casamento ou não estar bem com a sua família. E cada vez mais é mais fácil fazer o que a gente pode com mais facilidade nas telas, nossa mente nos engana e nós passamos a querer fazer o mesmo com as outras situações reais da vida. E então começamos a nos afundarmos e talvez buscarmos a crise. Mas como Deus, o foco é como Deus agiu com o povo e nós vamos voltar para a história. Êxodo 14:13 diz o seguinte: Moisés, porém, disse ao povo, e Deus estava falando para o povo através de Moisés: Não temais, não temam, estai quietos, fiquem calmos, né? Fiquem quietos, aquietem-se e veja o livramento do Senhor. Ou seja, ele está dizendo, espere um pouco de maneira calma e ele fará e vai mostrar o quão poderoso ele é. Vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Não vamos falar sobre essa perspectiva do cumprimento final de uma justiça, né, de extermínio dos nossos inimigos, porque enquanto estivermos na terra, ainda precisaremos conviver com tudo que nos causa dor, angústia e sofrimento. Porém, essa frase que vem no final tem um cumprimento final e eterno quando o grande conflito terminar e chegar ao fim. E daí em diante não haverá mais pranto, dor, sofrimento, problemas de relacionamento e tantas coisas que nos afligem. Então, quais foram as ordens que Deus deu para o povo? Sossegai, aquietai-vos, fiquem calmos, se tranquilizem. E a gente precisa entender o que
de fato é isso diante desse momento que a gente estava descrevendo? Será que é possível não se preocupar com o que ia acontecer ou é mais natural se preocupar? Lembrando que a preocupação é um tipo de inquietação, né? Na medida em que a gente antecipa um sofrimento que ainda está no futuro. E a ansiedade é um pouco disso, né? Excesso de futuro. Quando nós não confiamos em Deus, nós recorremos aos ínfimos recursos que nós temos e desmoronamos. Então, eles deveriam primeiro eh, ter criado, e Deus tinha esses planos, por isso eles estavam ali, né? Uma camada de segurança e confiança que viria do relacionamento com Deus. Mas Deus tem um propósito. O salmista diz, né? Sonda-me, Senhor. E Deus estava sondando o coração deles para tirar qualquer medo, angústia através do livramento que eles veriam. E quando nós somos levados, ou nós mesmos nos encaminhamos para a crise, Deus tem um propósito com isso, para que retiremos de nós todos esses inimigos psíquicos, mentais, e Ele possa substituí-los através das feridas de Cristo com sentimento de paz, harmonia, perdão, segurança e confiança. Assim, começamos uma jornada, como eles começaram, de construir a confiança no nosso Deus, através do relacionamento e o conhecimento dele. Sabemos que a confiança é resultado de tempo, de investimento, dedicando a Deus atenção à leitura da sua palavra, à oração e ao testemunho. Então, a desconfiança é uma situação oposta, né? Nós não temos paz, harmonia, estamos o tempo todo em alerta, não estamos sossegados, não conseguimos dormir, não conseguimos nos entregar a um relacionamento, a uma pessoa. Temos sentimento de insegurança, dificuldade em detectar, né, o que é bom e aceitá-lo. Reagimos, somos reativos, como o povo hebreu foi, às vezes acusando outros dos nossos problemas. Então, ou às vezes, quando já lidamos mais ou menos com essas situações, né, e não estamos em crise, mas já estamos superando, às vezes nós elaboramos recursos fictícios também, né, no aspecto de, por exemplo, confiar desconfiando. E às vezes isso é muito comum no nosso meio cristão, né, nas igrejas. As pessoas dizem que confiam em Deus, mas no momento da crise, aí aparece que realmente nós não confiamos em Deus, plenamente nele. Então, temos a dificuldade de estar por inteiro na casa de Deus, quando Ele talvez tenha preparado uma mensagem poderosa e nós estamos dispersos, é, até mesmo com questões boas do andamento da igreja, das responsabilidades, ou distraídos com coisas banais, né? Como o celular no meio do culto, enfim. São questões para a gente pensar, refletir, né? Será que estamos confiando, desconfiando ao mesmo tempo? É, A confiança é o antídoto para que nós possamos nos reconciliarmos com Deus. E um outro mecanismo que Deus proveu através do Espírito Santo, né, e do sacrifício de Jesus, é a oração. Usar esse elemento espiritual como uma bênção, né? E existem vários estudos que já mostram que os níveis de ansiedade baixam quando a pessoa tem fé e ora com fé. Quando as orações eram feitas é, em uma situação de emergência, né? Porque geralmente a gente ora quando estamos em crise, porém, sem uma presença real da fé, a situação até poderia piorar. Mas quando a pessoa realmente é, abriu o coração a Deus, confiando que ela era ouvida e ela poderia descansar em Deus, então havia um alívio e o corpo deixava de sofrer. Então, a oração deixa o futuro para aquele que detém o controle do futuro. E deixamos nas mãos de Deus, não sem fazer a nossa parte, não sem distinguir a nossa participação,
nessa aliança divina humana, mas sim colocando nossa carga nas mãos daquele que pode carregá-las. E então, qual foi a segunda palavra, né? Um verbo no imperativo que Deus disse ao povo? Marchem. Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. E esse é o pedido para nós também. Com a crise pequena, média ou grande que nós estivermos passando, a vida continua, precisamos continuar caminhando, não podemos ficar pensando, remoendo as situações que nos levaram a essa crise. Lute contra seus pensamentos, peça oração, busque ajuda a Deus, estude novamente todos os conteúdos da nossa classe para você entender como você pode descansar nas mãos de Deus para Ele te levar a crer na verdade, para você acreditar na verdade, começar a ter pensamentos corretos, não aceitar as mentiras de Satanás e entrar numa jornada de crescimento, de seguir a Jesus. Então, se Deus está à frente, Ele nos diz que marchemos, precisamos continuar vivendo, tocando a nossa vida, né? Assim como foi com Elias. Ele disse: Elias, agora você não deveria ter estado aqui, eu vim aqui, cuidei de você. E depois de cuidar do seu servo, profeta Elias, Deus deu ainda mais uma missão para Elias. E a vida dele continuou. Ele não falou assim: olha, filhinho, coitadinho, você não deveria sofrer, não deveria sentir isso, deixa tirar isso do seu coração. Deus não nos trata dessa maneira. Ele nos ama e ele faz o que nós realmente precisamos, não o que nós queremos. O tempo passou, estamos resumindo muito essa história, né? Nosso enfoque, como Deus tratou eles. 40 anos no deserto, eles tiveram um episódio onde eles desmoronaram novamente em um momento de crise, quando viram as portas de Canaã, o testemunho de 10 espias que não acreditaram em Deus. Em Cades Barneia, apenas Josué e Caleb demonstraram fé, motivo da nossa lição da escola sabatina, e esses dois jovens valorosos, que até o final dos seus dias, né, foram um exemplo de fé, eles foram os únicos que chegaram até as portas da Terra da Promessa. Uma nova geração surgiu, pois a anterior estava ficando para trás com as lições aprendidas. Então, como Deus agiu finalmente para com eles? E aqui eu gostaria de falar daqui em diante o enfoque do nosso estudo, tá bom? O coração do nosso estudo, qual é a solução que Deus vai dar? Então falou Moisés, perdão, então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não sei se vocês repararam, né? Está em Êxodo 21 e 2, exatamente no mesmo capítulo que se encontram os 10 mandamentos. Inclusive, muitos estudiosos agora estão afirmando que o versículo 2 faz parte do primeiro mandamento. De maneira que antes de você ler, não terás outros deuses diante de mim, nós deveríamos ler como parte do primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus. Uma questão de identidade. Quem é você? Meu filho, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Este é o motivo pelo qual você não deveria ter nenhum Deus, a não ser o Deus verdadeiro. Então, a base da lei é o que Deus fez por nós por amor. Por isso, a lei de Deus é a lei do amor, a lei da liberdade, reflexo do seu caráter. Ele é amor, né? Ele não é amor. Perdão, ele não sente amor, ele é amor. Então, como é que Deus agiu? Nós vamos agora extrapolar e já sabendo o que aconteceu, né? Deus estava preparando para eles o quê? Uma terra, ambiente, uma casa, cidades que eles não construíram, moradas que eles não construíram, é, poços de água que eles não tinham preparado. Eles teriam agora uma rotina fixa, deixariam de ser migrantes, né, ambulantes do deserto. Agora passariam a ter uma rotina, animais para cuidar, filhos para
ensinar, eles começariam a ter raízes e fazer uma conexão com a terra como bênção de Deus para com eles, e eles teriam e iniciariam uma vida nova. Assim, é, depois de tudo o que eles passaram, nós vamos analisar aqui como Deus, no livro de Deuteronômio, ele vai recapitular a história, evocar memórias desse povo que não tinham visto exatamente, né? Nem todos, alguns nasceram no deserto, mas alguns sim tinham nascido no Egito, é, mas eles morreram. Como é que Deus traria para uma nova geração uma conexão com a Páscoa, com as pragas, com as cenas do Mar Vermelho? Ele vai usar uma ferramenta muito poderosa que é relembrar da história e dos fatos que Deus tinha feito para com eles. Deus vai ser apresentado como o libertador e Deus vai fazer, através de Moisés, uma recapitulação para mostrar o amor de Deus para com ele. Assim, a noção de identidade era dada pela história, pela sua origem. Se nós não sabemos de onde nós viemos, nós não sabemos quem somos e nós não sabemos para onde nós vamos. Então, a noção de pertencimento a essa família, da genealogia de Abraão, de Jacó, de Isaac, era necessária que surgisse no coração deles através da evocação da memória. Fazer parte de um grupo, de uma comunidade, né? Dá sentido e propósito. Por isso, você vem de uma família, você foi abençoado, você teve momentos de dificuldade, mas você veio porque Deus permitiu e Deus te ama. Você pertence a Ele duas vezes, por criação e por redenção. E por isso, evocando esses fatos, né, que se fazem parte da nossa memória, a criação e a redenção, nós podemos entender quem nós somos. Por isso que olhar para trás, né, perceber o todo através das histórias, né, nos definem como pessoas, como filhos de Deus, como membros de uma família, de uma comunidade. Entendemos nossa origem, nossos limites, nosso contexto, né? Entendemos as interligações, conexões e consequências dessa compreensão e reavaliamos e fazemos uma autoanálise e um autoconhecimento de por que somos assim, por que estamos agindo assim. Então, percebam que não existe como ter identidade sem memória. É necessário termos é, memória para que, baseados na experiência vivida, nós saibamos quem nós somos. Quem é nosso pai, nossa mãe, nosso avô, como surgiu a nossa igreja local, como surgiu o nosso movimento profético. Nós não viemos do acaso, fomos planejados por Deus. Percebam frases que mudam a nossa existência, né, através da fé. Eu gostaria de citar aqui José Saramago, e ele diz o seguinte: somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória, não existimos. Sem responsabilidade, talvez não mereçamos existir. Então, há uma conexão aqui interessante entre quem nós somos, as nossas memórias, e daí em diante assumir um papel, né? Se meu pai e minha mãe foram abençoados, eu também posso ser. Se minha mãe e meu pai não foram abençoados pelas decisões que eles tomaram, por alguma situação que fugiu ao controle deles, não foram abençoados na nossa perspectiva, né? Porque na perspectiva divina, todos foram em Cristo Jesus. Porém, há situações difíceis, obviamente. Se eles não foram, entre aspas, abençoados, eu descobrindo o amor de Deus na minha geração, eu sou abençoado para que eu possa assumir uma responsabilidade por conexão com o passado ou por o início de uma nova identidade, descoberta do amor de Deus através da sua palavra. Então, nós vamos ler agora o que é conhecido para os judeus como Shema.
um texto que eles consideram sagrado, na perspectiva de que eles leem, estudam, imprimem, gravam nos seus livros, nas portas das suas escolas, dos templos, das sinagogas, das suas casas, amarram trechos do Shema em cordões na sua mão, nas suas vestes, eles contam para os seus filhos, para os seus netos, repetem e meditam a respeito do que Deus fez e das palavras que Moisés proferiu, que se encontram em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 em diante. De tão importante que esse texto, né, para os judeus, e isso também nos leva a pensar de que é também para nós cristãos, porque afinal o que nós vamos ler é apenas uma figura ilustrativa. Egito é o pecado. A libertação das 10 pragas é a libertação que Jesus nos dá e nos oferece para uma liberdade plena, né? Então, leiamos juntos. Deuteronômio 6, 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. Vejam, quando Deus disse é porque ele vai cumprir e ele sabe que tem poder para concluir a obra que ele iniciou. Dar terra e terminar de distribuir a todas as famílias de Israel. Para que temas, respeites, ames ao Senhor, né? Teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, está falando de relacionamentos, está falando de experiências, está falando de evocar memória. E o filho do teu filho, uma genealogia, um legado, a misericórdia e o amor de Deus a milhares de gerações, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ele quer e deseja prosperidade e vida longa, ainda que nesta terra, para cada um dos seus filhos. O texto continua. Então disse: Ouve, pois, ó Israel. E assim começa a chamar. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Nós não somos israelitas de sangue, mas somos israelitas pela fé. Nós almejamos as mansões celestiais, onde, entre aspas, mana leite e mel. Então, nós nos assemelhamos com eles e muito, até porque nós participamos da aplicação final e mais completa, eles apenas da primeira, física, real e ilustrativa. E o Shema volta, né? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Vejam essa verdade fundamental. Não há outro Deus. Não podemos fazer ídolos nós mesmos, coração, nosso trabalho, nossa beleza, nossa capacidade, nosso intelecto, nossa carreira. Uma pessoa que nós amamos, uma pessoa bonita, um artista, alguém famoso, nosso professor, um líder da igreja, seja quem for, não pode ocupar o lugar que cabe apenas ao nosso único Deus. E ali começa, né, como uma mentira, como nós estamos aprendendo nos nossos estudos. E o que que nós precisamos fazer com esse Deus? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A base que Jesus eh, resumiria os 10 mandamentos, né, em apenas dois. O primeiro mandamento, amarás a teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E isso é confiança, relacionamento para amar alguém que você nunca vai ver, mas que você vai sentir o amor dele por você. E estas palavras que hoje te ordeno estarão na tua mente, no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.
O que Deus fez por você? O que Jesus fez por você? Você nem imagina o que ele fez por você, porque ele entregou sua vida e nós não fazemos ideia o que representa a vida do ser divino por nós, os meros humanos miseráveis que somos. Mas no nosso contexto, mesmo assim, desde o momento que nós nascemos, o que Deus fez por nós? Quantas vezes nos livrou de acidentes, nos deu a vida, nós estamos aqui ouvindo, respirando, nos maravilhando com a palavra de Deus. Tem uma dificuldade ali? Tem, mas Deus está sondando o nosso coração para nos trazer algo melhor, para perdoar alguém e sermos perdoados também por alguém. Então veja, repita para você, para seus filhos, ao se levantar, ao dormir, ao caminhar, enquanto está no carro, enquanto está indo ao trabalho. Fale para eles o que Deus fez por você. Também as atarás por sinal na tua mão, para você não esquecer, para não largar essa história na sua casa, na Bíblia que fechada que vai ficar na estante, né? Para o tempo todo se lembrar que Deus é o único Senhor e te serão por frontais entre os teus olhos, para colocar na testa, para colocar no braço, na veste, na roupa, para memorizar, para saber e repetir, porque nós temos a facilidade para esquecermos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O sangue do cordeiro não foi nos umbrais? Não foi Jesus que fez alguma coisa por você e a principal delas morrer por você? Por isso que precisamos falar o tempo todo de Jesus, do amor de Jesus e o que ele fez por nós. Então vejam quão bonito é. Vamos adiante. E aqui nós terminamos os versículos 10 a 12, o Shema. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, ou seja, Deus está dizendo aqui, eu te darei tudo sem você ter feito nada. Eu fui, Jesus falando em João 14, né, 1 a 3, eu fui preparar lugar para vocês. A gente não vai precisar fazer nada para ter essas mansões celestiais. As cidades foram tomadas e algumas delas nem os muros caíram e ele e os cananitas foram derrotados e as cidades ficaram prontas com casas e muros prontos que eles não tinham nem tido esforço de colocar uma pedra. E casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comereis e te fartareis. É o que Deus está preparando para nós. Nós não imaginamos e nós nem condições temos, né? De adquirir, de pagar ou fazer algo para receber tudo isso. Então termina o texto: guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Como começou o versículo que define o primeiro mandamento? Para nós evocarmos a memória que não saímos do Egito. E como termina? Termina dizendo: não te esqueças do Senhor que ele te tirou da casa de servidão, da casa do Egito. Às vezes nós, aos poucos, nos esquecemos disso, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de ir para a igreja, achamos que não há sentido, incomodados com algumas pessoas ou com os relacionamentos que deram errado na igreja e preferimos uma igreja virtual, online, de maneira que preferimos o individual, o que tem conexão, mas não tem relacionamento. E ali vamos fechando as portas para a nossa memória. E aos poucos vamos nos esquecendo o que Deus fez por nós, nos tirou da terra do Egito. Precisamos no deserto conviver com os demais israelitas na comunidade, na igreja. E algo natural que surge quando nós
vemos o que Deus fez por nós no passado, é o sentimento de gratidão. E aqui, rapidamente, eu queria falar algumas frases de alguns autores que estudam a gratidão. Para Martin Seligman, ele disse que a gratidão é um sentimento de agradecimento e alegria em resposta a um presente recebido, sendo o bem um benefício tangível recebido de outrem em específico ou um momento de felicidade pacífica evocado por beleza natural. É algo que vem de fora e não vem de dentro. O sentimento é interno, porém o motivo que gera o sentimento é externo. Então, há uma relação entre o que é um afeto, né, algo que nos traz alegria, paz, e algo que é cognitivo, que é racional, no aspecto de lembrar, perceber, reconhecer o que alguém fez por nós, né? Então, existem momentos pontuais de agradecimento, né, intensos, positivos, assim como existem os negativos, e existem emoções, sentimentos, lembranças e memórias que nos trazem, afetiva e cognitivamente falando, né, um sentimento de gratidão. É uma das ferramentas espirituais, né? Dai graças em tudo que Deus nos propõe, até mesmo nos momentos de crise, porque Ele está nos sondando, né? Ele está nos levando para uma maturidade espiritual maior. Emmons, no ano 2000, ele escreveu e disse: a gratidão é um fenômeno mais profundo e complexo que desempenha um papel crucial na felicidade humana. E literalmente uma das poucas coisas que podem mudar de forma mensurável a vida das pessoas. Você já viu alguma pessoa grata e com a cara fechada, triste? Você já viu uma pessoa grata e ao mesmo tempo insatisfeita com o que ela tem? Não, porque ela está agradecendo quem ela é, o que ela tem, mesmo que seja pouco, porque não depende do que nós temos, né, para sermos gratos, né? Então, a origem desse reconhecimento, né, está na percepção da bondade de Deus para conosco. Então, nós nunca somos gratos a nós mesmos, sempre somos gratos a alguém externo a nós. Nós somos apenas os beneficiários, né? Existe uma intencionalidade no aspecto não só de falar obrigado para tudo, né? Uma questão de educação, não. É dizer de coração, né? Te agradeço por esse momento, por essa situação, por o que você me falou, pelo apoio que você me deu. É, pode ser que não haja, inclusive, merecimento para receber essa bondade, essa bênção, né? E pois ela pode ter ocorrido independente das nossas ações, de pedir ou até mesmo reconhecer. Mas nós somos os beneficiários desse sentimento. É, esse autor, não vou tentar pronunciar, em 2008 disse assim: e saborear, dar o devido valor às coisas é superação. Orientar-se para o presente. A gratidão é um antídoto contra as emoções negativas, algo que neutraliza a inveja, a avareza, a hostilidade, o aborrecimento e a irritação. É muito interessante, né? Dai graças em tudo e já seremos vacinados, blindados contra esses outros sentimentos negativos. Quais serão os outros benefícios, né? Saúde física, sistema imunológico mais resistente, mais forte, maior tolerância à dor, né? Se dai graças em tudo, quer dizer que se eu estou passando mal, é porque talvez Deus deseje que eu perceba que tem algum hábito errado meu, para que eu agradeça, Senhor. O Senhor me mostrou que eu fiz tal coisa de errado ontem à noite e por isso que eu estou aqui. Estou dando um exemplo aqui, não estou dizendo que se aplica a todas as situações. Então, assim nós passamos a ter maior cuidado com a nossa saúde e maior qualidade com hábitos, com sono, e outros, né? Então, os benefícios são diversos quando nós exercitamos a gratidão. E na saúde emocional,
equilibramos, fazemos um balanço das nossas emoções negativas, né? E começamos a reagir de forma otimista, com felicidade, temos um maior estado de ânimo e alegria de viver e momentos de prazer nas situações nas quais ou pelas quais somos gratos. É, eu queria, antes de ler esse texto, contar uma história. Eu achei muito bonito, porque ontem eu não achei, procurei na internet, o pastor Benefrites contou essa história ontem, eu estive na Quadrienal, em Varginha, e ele contou a história, ele citou um livro, não consegui anotar, tentei procurar na internet hoje, e eu queria compartilhar com vocês, mas eu me lembro, porque eu ouvi essa história ontem, a respeito da diferença que faz contar a nossa história para as gerações que nos sucedem. Ele citou a história de uma mulher que tinha 6 filhos e ela tinha o filho mais novo era um bebê e ela descobriu uma doença e ela ficou desenganada e ela já em momentos quando ela estava acamada, ela falou com os 5 filhos mais velhos que podiam entender o que ela estava passando e poderiam compreender as suas palavras. Ela disse com muita dor, sofrimento, porque saberia que ia morrer, e ela pediu um compromisso, uma promessa de que esses 5 filhos cuidariam um do outro, se amariam, se protegeriam, seriam um amparo, ajuda em tempos de dificuldade. Que mesmo em situações difíceis, de desentendimento, problemas de relacionamento, eles se perdoariam e principalmente cuidariam do bebê, daquele mais novo que não saberia o que estava acontecendo, nas suas lembranças não haveriam memórias de como era a sua mãe, como tinha sido aquelas palavras de despedida no leito de dor e sofrimento, e que eles contassem essa história para esse bebê que cresceria, para os seus filhos, para seus netos, de maneira que ela pudesse, quando Jesus voltasse, porque ela acreditava nisso, pudesse reencontrá-los e ver o resultado dessa oração que ela estava fazendo, esse pedido para as novas gerações. Uma das últimas frases que ela disse para eles foi: quando Jesus voltar, eu poderei me encontrar com o meu bebê, que terá crescido e ele saberá que Jesus cuidou dele através da nossa família. Assim, o- ela faleceu, eles sofreram, período de crise, de reconstrução, de confiança no amor de Deus. O tempo passou, esses filhos cresceram, se apoiaram, amadureceram, tiveram suas famílias, aquele bebê se tornou um homem, se tornou um pai, se tornou um avô. Eles contaram essa história trágica, triste, da despedida da matriarca para os filhos, para os netos, de maneira que uma das netas desse bebê, que fora bebê e agora era avó dela, ela escreveu um livro contando toda essa história para que mais pessoas pudessem entender de que Deus da tragédia pode tirar uma bênção. Ela contou como tinha ouvido essas histórias do tio, do pai, do, do avô a respeito da sua bisavó. Então ela disse: quando Jesus voltar, eu poderei conhecê-la e falar para ela o que Jesus fez com a nossa família através dessa história. Elas não se conheceram, mas tinham a esperança de se conhecer quando Jesus voltaria. Que maravilhoso é ver quando, através das histórias nossas, nós criamos vínculos com alguém que nós nem conhecemos, talvez um ascendente nosso,
mas que traria uma história e um legado de esperança, de confiança a respeito do futuro. E eu termino com esse texto de Ellen White que disse, né? Não, nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor tem nos guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Louvo a Deus porque toda semana nós temos a oportunidade, né? Toda segunda-feira, alguns comigo quarta-feira, quinta-feira, quem tem a oportunidade. Todo sábado nós vamos para a igreja. Nós podemos ter um culto de manhã, à tarde, com nossos familiares, nossos filhos, para falar, repetir, memorizar, ecoar memórias a respeito do que Deus fez por nós. Por isso, nós podemos criar identidade, sabermos com confiança que somos filhos de Deus, criados e resgatados por Ele, candidatos ao reino de Deus e não pelos nossos méritos, né? Um dia nós possamos conhecer todas essas pessoas que tiveram uma história para contar. Não importa o que nós estamos passando, não importa a tragédia que nos atinge, nós podemos ter certeza de que Deus fará o melhor e dará o fim que Ele sabe e Ele pode para todas as nossas histórias e situações quando Jesus voltar. Você crê nisso? Eu creio. Vamos orar? Querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, muito obrigado por esse momento onde nós podemos estudar a Tua palavra mais uma vez. Senhor, agradecemos sem palavras, porque nós não conseguimos entender o quanto Jesus fez por nós ao entregar sua vida, ao se limitar a ter um corpo humano para todo sempre. Senhor, não entendemos as situações difíceis da nossa vida, os problemas que enfrentamos, às vezes nós mesmos provocamos, mas sabemos, Senhor, que tudo tem um propósito e por isso nós podemos descansar, confiar em Ti, que o Senhor pode trazer a bem uma situação difícil, para que contemos como o Senhor foi bom conosco, como um anjo Teu nos livrou do mal, como nós ajudamos alguém com a palavra de alento, compartilhando o Evangelho, levando esse conhecimento maravilhoso para outras pessoas. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio, por esse momento juntos e pedimos para todos aqueles que em algum momento vão ouvir essas reflexões, que eles se lembrem que o Senhor está guiando nossos passos, que possamos descansar no Senhor completamente, retiramos toda a carga, todo o sofrimento, para que esse fardo seja levado por Jesus, aquele que pode e já carregou todos os nossos fardos. Queremos aguardar com confiança e esperança o grande dia onde nós poderemos encontrá-lo, Senhor. Abençoe esse grupo que nos acompanha. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.